Se calhar passávamos apenas a uma ronda de perguntas, apenas. Queiram depois identificar-se, dirigir a pergunta, se assim for, para algum dos comunicadores. Faremos o máximo 5 perguntas, está bem? Pode ser? Por favor. Aqui. Muito boa tarde. O meu nome é José Domingos Pereira Gonçalves, sou advogado estagiário e uma pergunta que pode ser respondida por qualquer dos oradores. Aliás, permitam-me dar os parabéns a todos e permitam-me que manifeste o meu prazer em ouvir de novo o Dr. Carlos Poiares, de quem tive a honra de ser colega de curso. A pergunta é simples. A arquitetura atual não terá também alguma influência no modo como as pessoas, a partir de certa altura, são tratadas e não haverá uma maneira de chamarmos os nossos arquitetos para também contribuírem um pouco para a alteração do modelo das habitações e do modelo das instituições, etc., para ver se nós conseguimos reaproximar-nos das sociedades orientais em que o velho é sinónimo de sabedoria, sinónimo de alguém que faz falta à família. É esta a questão. Muito obrigada. Próxima questão, por favor. Bem, eu sou advogado estagiário também, não parece, mas sou. É o seguinte, parece-me que o que está aqui em causa é uma questão cultural e vou falar simplesmente de alguns exemplos, dar aqui alguns exemplos que vivi. Penso que a lei que existe, e lembro-me de um comentário de um professor constitucional que tive, que dizia que já a lei de 1933 tinha laivos de democracia, só que não era implementada. E penso que a lei, há muita gente que diz que a Constituição que temos e as leis que temos são as melhores da Europa. Penso que o que falta é implementá-las. O problema que penso que se põe aqui é um problema cultural em que as pessoas, e dizia no painel da manhã, aí um orador, em que nós temos, isto é uma questão também política, e nós temos políticas, portanto, para resolver estes problemas. Portanto, é uma questão de implementação. Em relação aos idosos, o idoso, eu devo dizer que eu já nasci idoso, gostava de pôr aqui, ser a procuradora, portanto, eu já fui idoso, eu sou idoso desde pequenino, portanto, não tenho esse problema da idade, embora eu, tipo, de quebra-gelo, não procuro violar a lei, e a título de quebra-gelo vou dizer aqui um poema, uma estrofe de um poema que eu fiz sobre a justiça, que é o seguinte: para a justiça despertei, a ela me apliquei, pela aplicação da lei toda a vida lutarei. É outra estrofe, o resto do poema não me recordo. Quando a lei é aplicada, o meu coração, quando a injustiça é aplicada, o meu coração entristece.
logo quando a justiça é aplicada, logo o meu coração engrandece. Portanto, eu sou um legalista e é em torno da lei que eu gosto de funcionar. E vou citar aqui uma questão em relação ao idoso, de um professor também da minha universidade, que é um professor luso-brasileiro, em que dava um exemplo em que existiu no Brasil, em que duas pessoas, dois jovens, mataram um indivíduo no jardim. E quiseram falar, foram ao tribunal, as alegações que apresentaram ali foi: nós matámo-lo porque pensávamos que ele era um mendigo. Portanto, muito obrigada. Vou dar um exemplo que eu assisti quando estava na primeira fase do estágio, na Avenida Almirante Reis, em frente ao número 112, poucos dias antes do senhor falecer, poucos meses antes do senhor falecer. Eu entrei num restaurante e vejo um senhor com uma postura correta, portanto militar, até era militar, mas estava muito sujo, e o senhor do restaurante conhecia-me: doutor, não se sente aí, porque esse senhor cheira mal, não se sente aí. E os funcionários também, não se sentem aí. Não, é aqui mesmo que eu me quero sentar. Então, sentei-me, o senhor tinha 85 anos, vi que ele não queria falar com ninguém, consegui saber, portanto, ele disse-me depois: eu vivo numa casa aqui em frente, no 112, são 20 pessoas que lá estão, a minha mulher faleceu há 2 anos, nós queremos ir à casa de banho e fazemos bicha para aquilo, e eu vivo nestas condições. Até o senhor é major, sou. Eu saí dali, fui à Academia Militar, que eu conheço. Isto também é uma vantagem, ser idoso já há muitos anos, desde pequenino. Portanto, fui à Academia Militar, quis falar com o oficial de dia, e o oficial falei com uma jovem militar que estava lá à porta, disse: quer falar com o senhor oficial de dia. Mas para que é que quer falar com o senhor oficial de dia? Quer falar com ele. Então espera aí, tenho que esperar. Esperei não sei quanto tempo, e depois, quando ele chegou, disse: mas o senhor vá aqui, vá lá, onde eu vou, a mim me diz respeito. O senhor, como militar, passa-se isto. Vou terminar. Telefonei para o Serviço Social das Forças Armadas, para a assistente social, incumbiu ele também de fazer a mesma coisa. O senhor, eles foram lá, mas telefonei mais para os serviços sociais aqui da zona, eles foram lá, só que na véspera de dia que estavam a tratar, portanto, do assunto do senhor, e o senhor foi aquele prédio, foi aquela casa que ardeu há 2 anos, foi o senhor que faleceu nesses. Portanto, muito obrigada pelo seu testemunho. Muito obrigada. Não. Muito obrigada. Mais alguém? Não? Então, mesa. Alguém quer comentar as questões que apareceram? Dr. Carlos Boiares, Dra. Aurora. Eu só dizer uma coisa muito simples. Portanto, o Dr. José Gonçalves, eu acho que as barreiras arquitetónicas não são propriamente a causa, são a consequência. Portanto, a forma como se vê as pessoas, como a sociedade encara os idosos, as pessoas mais velhas, que ficam com capacidades diminuídas, ou as pessoas que por algum motivo têm alguma diferença daquilo que é o padrão ou a norma, de facto não são respeitadas, e daí que mesmo edifícios novos mantenham as barreiras arquitetónicas, ou porque algum senhor arquiteto, ou por alguma razão, se entendeu que assim ficava mais bonitinho. Portanto, eu penso que isso é um sintoma da doença. A doença é anterior. Deveria haver, de facto, regras, e essas regras serem cumpridas para que essas barreiras fossem efetivamente removidas, e existem em todo lado. Eu, por exemplo, já estive num tribunal onde os acidentados, portanto, os sinistrados, iam ao colo.
Portanto, não havia forma de levar as pessoas para a sala de audiência, os sinistrados, de pôr sobre acidentes de viação que eles tinham vivido e, como tal, levavam-nos ao colo e não se construiu, durante muito tempo não se construiu uma plataforma de acesso porque estragava o edifício. Portanto, isso é de facto aquilo de que temos estado a falar. Muito obrigada. Muito bem. Então, dou por encerrada esta mesa, agradecendo imenso. Eu não queria acabar, eu só queria... Mas acabou em beleza, parece-me, todos concordamos.